boa tarde. Com alegria, estamos mais uma vez no encontro com as paróquias aqui na Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. Todo domingo, 15h30, nós trazemos até você histórias inspiradoras, testemunhos de fé e a vida que pulsa em nossas comunidades. E depois, é claro, você pode conferir esse conteúdo também no YouTube da Rádio Catedral. Hoje, com grande alegria, nós recebemos o padre Nilton Maria. Ele foi ordenado sacerdote no dia 7 de dezembro de 2019, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E hoje ele serve como pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da Diocese de Primavera do Leste, Paratininga, no estado do Mato Grosso. Nós vamos conhecer mais sobre a sua vocação, sua paróquia e o que Deus tem realizado por meio desse ministério. Mas antes, não esqueça de nos seguir no Instagram, Encontro com as Paróquias. Boa tarde, Padre Nilton. Boa tarde, Padre Brito. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela Web Redentor, pelo canal do YouTube, pela Rádio Catedral Amiga também, né? Padre Nilton, para começarmos o nosso programa de hoje, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua infância e como nasceu a semente da vocação em seu coração? Bom, Padre Brito, eu nasci e criado na região da Maré, né? Ali no Complexo da Maré, mais especificamente na favela Nova Holanda, né? Onde tinha um padre maravilhoso e santo, né? Que é o padre Piero, né? Que muita gente conhece, né? O trabalho dele. E eu nasci e criado ali, fui fazendo um pouco as catequeses, fugindo das obrigações, fugindo da missa e fazendo outras coisas, né? Que não era próprio da gente mesmo, da iniciação cristã, né? E só com o tempo, de uma certa maturidade, eu fui procurar ver a minha vocação. Né? Mas começou ali, já com uma idade adulta, né? Isso, depois aconteceu um assassinato de uma pessoa muito querida minha, e eu não era batizado. E aconteceu que eu procurei a primeira igreja que estava perto do meu trabalho, 8 horas da manhã, para me batizar. Eu ficava perguntando, será que ela foi para o céu, foi para o inferno? E aí aconteceu que eu me deparei com um padre muito bom na época, o padre José Policarpo, né, da José Leito, que tomava conta da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. E ali, com todo o carinho de um pastor, né, de um padre, ele me acolheu, pensando que eu ia me confessar. E quando ele ficou sabendo o que eu queria era me batizar naquele dia, naquela mesma hora, ele falou, não, calma aí. E quantos anos você tinha? Tinha 19 anos. 19 anos. Ele falou, não, você não é batizado? Mas calma aí. Primeiro você tem que conhecer o que é o batismo, quem é o Cristo. Então me deu uma lição rapidamente, uma pequena catequese, e me inseriu já no grupo jovem ali para ser preparado. Fui preparado e depois de 1 ano e pouco recebi os primeiros sacramentos do batismo, primeira comunhão e crisma na noite de Páscoa, né? E 1 ano depois eu queria ser padre. Mas nesse intervalo também o senhor trabalhou, né? Isso, então, não basta só a gente querer ser padre, né? Aquilo que a gente indica para aqueles que são aspirantes, que se sentem chamados a uma vocação, né? Tem que buscar, falar com as pessoas certas e alimentar esse desejo através de orações, o amor pela Santa Missa, passar a frequentar grupos que queiram mesmo o propósito que você. Isso é uma das coisas que eu indico quando alguém vem me procurar querendo ser padre. Então, nós temos que procurar conviver com as pessoas que têm o mesmo amor que nós, né? Se eu tenho amor, eu sou aspirante a ser padre, eu tenho que conviver com essas pessoas que também desejam assim. Então, o que aconteceu? Como eu não fui bem orientado, né, uma pessoa, né, um sacerdote, não, vai namorar, vai fazer faculdade primeiro, vai fazer... Então, eu, como leigo, acreditando nessas palavras, fui namorar, fui estudar, fui
viajar, fui fazer as coisas. E aí fui envelhecendo, envelhecendo, e nunca ninguém ia falar, não, mais vocação tardia. Mas chega um momento da nossa vida que a gente tem que escolher, né? Entre uma coisa e outra. E eu trabalhando num restaurante muito bom, né? No Leme, junto com os amigos, eu joguei tudo para fora, né? Dei um chute num salário bom, que eu ganhava R$ 6.000 por mês naquela época. Tinha carro, tinha casa, tinha tudo. Viajava para fora, mas alguma coisa estava me faltando dentro do meu coração. A semente. A semente foi jogada lá um dia, Perfeito. querendo germinar. Mas como germinar em um meio que não é propício uma germinação de uma semente cristã verdadeira? Então eu decidi largar tudo, procurar o GVA e hoje estou aqui. Então, esse caminho, até a ordenação sacerdotal em 7 de dezembro de 2019, quais foram os momentos mais que marcaram esse processo? Todo esse caminho, o seminário, como é que foi essa entrada, as dificuldades que o senhor encontrou também? Bom, a gente... isso é comum, né? Todos nós temos dificuldades, porque cada um carrega uma experiência de vida, vem de uma família diferente, né? Vem com uma teoria diferente, cada um achando como a igreja é ou deveria ser, né? Então vem com toda uma carga cultural do mundo, seja carga boa, seja carga ruim. Então, e quando nós entramos no seminário, nós vemos que nós estamos ali para ser formados. E não entramos com uma mentalidade de formador, né? Nós estamos ali como uma pedra bruta para ser lapidada pela mão daqueles que foi escolhido pela igreja, por Deus, para nos ajudar nesse processo de discernimento. Por isso que nós temos que, né, tomar cuidado, a gente não atropelar muito e deixar que Deus guie as mãos daqueles que está lapidando a nossa moral, todo o nosso entendimento para estarmos preparados para um dia que é a ordenação sacerdotal, né? E essas dificuldades, né? Estudo, principalmente estudo e obediência, porque nós que viemos do mundo não sabemos ser obedientes direito, né? Mudamos de emprego constantemente, somos às vezes desobedientes aos nossos pais, porque achamos que já temos a liberdade, a idade certa e queremos fazer o nosso próprio rumo. Quando nós chegamos no seminário, nós temos aquela coisa como se fosse no quartel, que é uma coisa maravilhosa, né? Horário de acordar, horário de tomar banho, engraxar o sapato, estar bem aciado para ir para as laudes, para a missa, estar bem apresentado. Laudes é a oração da manhã, né? Laudes é a oração da manhã, né? Uma das orações, né? E aí, para começar a organizar aquilo que está desorganizado durante muitos anos da nossa vida, que é a nossa alma, né? Polir ela para estar preparado para receber aquilo que a igreja coloca, né? Então, as dificuldades primeiras são justamente a obediência, né, que nós não somos acostumados muito, e a outra é os estudos, porque quando chegam no seminário, e tem que ser exigente, o estudo tem que ser uma das coisas, além da oração, os estudos são umas coisas que tem que ser exigente mesmo, né? E eu levei muito, assim, eu apanhei muito nos estudos, né? Tanto que eu levei mais tempo para terminar os estudos do que os outros, né? Então, porque eu tinha dificuldade nos estudos, apesar de eu ter encontrado outro tipo de barreira, né? De algumas pessoas não acreditarem que eu não estava estudando. Nossa, eu tomava comprimido de cafeína para ficar acordado 2 horas, 3 horas da manhã todo dia para poder estudar, tentar acompanhar e tirar uma nota razoável, porque eu não tinha como tirar aquele 10, né? Aquele 9, né? Eu vinha de um colégio simples, né? Eu vinha de como Dom Pedro II, uma Lafayette, um colégio que era pago. Eu vinha de um tenente-general Napion, né? Mas tem uma coisa interessante, padre, em você. A alma sacerdotal. Que bom, fico feliz, hein? Sério. Vários estudos, tudo que pode ser, passa por esses processos todos. Mas alguma coisa marcou de positivo também lá. Não, tudo. Eu falo. Me dá um exemplo de algo positivo. Alguém que você encontrou que
que te fez feliz e que te incentivou a continuar essa lição, né? Para encontrar realmente o momento da sua ordenação. Olha, eu tive pessoas, tive leigos maravilhosos que sempre rezavam por mim. Isso é muito importante na nossa vida. Tive também amigos padres, como o senhor, que de vez em quando visitar lá o seminário, né? Ia lá cortar o cabelo e aproveitava e me dar uma direção espiritual, né? Isso é muito bom. E muito bom salutar para nossa alma quando nós estamos fazendo esse discernimento, porque a gente só vai ter certeza se vai ser ordenado quando o cardeal lá assina, né? Você foi aprovado, tudo, passou pelos escrutínios, né? Então é muito bom a gente ver pessoas que se preocupam com a gente, nos perguntam como é que nós estamos, se está precisando de alguma coisa. E ali no seminário eu tive professores que me elogiaram, né? Depois que eu entreguei as monografias, eu falo, poxa, cara, parabéns, você conseguiu, você, né? Eu acredito na sua ordenação sacerdotal e eu não descarto nada que eu tenha aprendido, tenha acontecido no seminário. Eu costumo dizer que tudo que acontece na nossa vida, seja coisas boas ou ruins que tenham acontecido no processo da nossa vida, não é descartado por Deus. Deus se utiliza dessas coisas para nos ensinar, para nos mostrar, para fazer com que o seu sacerdote veja e tome de experiência para você bem direcionar o outro quando tiver determinadas dificuldades, né? Tudo é uma experiência, isso é muito bom. Muito bom, padre. O senhor hoje é pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Diocese de Primavera do Leste. Paratininga, né? Paranatinga. Paranatinga, é. Paranatinga, é o nome que confunde. Eu demorei também a guardar. Paranatinga. E como foi chegar até essa paróquia e qual a realidade da comunidade? Primeiramente eu vou falar, né, como se deu início essa caminhada do Padre Newton a ser um missionário primeiramente, né? Porque todo final do ano, quando eu estava na teologia, eu ofertava à igreja essa busca missionária de pegar o mês de dezembro, ofertar, porque eu poderia passar com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, que é tempo de descanso também, né? O seminarista precisa de descanso. Então eu ofertava esse mês de dezembro todo e mais um pouco da metade do mês de janeiro para evangelizar e sair em evangelização na prelazia do Xingu ali, né? A diocese do Xingu. Então, ficava em igrejas que eu e os outros seminaristas, que eu costumava levar os outros seminaristas, em igrejas que não viu o padre há 2 anos. Então, a gente celebrava ali, não missa, porque não tem como celebrar missa, mas fazer a celebração da palavra da noite de Natal, do Ano Novo, dos momentos, festa da paróquia, se tivesse, né? E voltava dia 14, dia 15 de janeiro, com aquele gás maravilhoso de missionário, eu e os outros, para estarmos presentes na procissão de São Sebastião, que é dia 20, né? Isso aumentou tanto o gás, assim, para mim e para os outros rapazes, né, que iam comigo, que houve a oportunidade, assim que eu fui ordenado padre, o cardeal me chamar e fazer a pergunta: Padre Newton, o senhor gostaria de ofertar as premissas sacerdotais fazendo missão fora? Eu nem pisquei isso, falei, olha, fui ordenado para a igreja, não para mim. Muito bom. Isso é claro dentro de mim. Meu sacerdote não é meu, é do Cristo. Ele apenas participa, né? Faz com que eu participe. Então, eu não fui a sacerdote para fazer as minhas vontades, mas sim a vontade daquela que tem mais necessidade, que é a igreja. Eu aceitei. Pensei que eu ia ser mandado para o Xingu. Mas não vou te mandar para o Xingu. Você vai ir para a Primavera do Leste, para a Natinga. Eu falei, tá bom. E aí, na quarta-feira de cinza, né, de 2020, também estava começando o boom da Covid, né? Fui levado, cheguei no aeroporto de Cuiabá, estava lá o padre Yanes, que era o pároco da catedral,
Eu ia ser o vigário da catedral e depois ia ficar tomando conta da catedral, porque o padre Iane ia fazer um doutorado. Aí eu fiquei uns 6 meses ali e depois eu fiquei mais uns 6 meses na paróquia, ajudando o padre Diego, na Nossa Senhora Santana, né? Paróquia de Santana, que fica na Chapada dos Guimarães. Aí vagou uma paróquia, que é onde eu estou até hoje, que fica em Planalto da Serra, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Aí sim. Porque uma coisa é a gente trabalhar como vigário. Olha, uma coisa você... E tem desafios lá, padre? Alegrias e desafios. É bom. Todos os desafios são bem-vindos, porque se a gente não tivesse desafio no nosso ministério, na nossa vocação, seja ela ou outras vocações, se não tiver desafio para serem rompidas e superadas, nós ficamos estagnados, nós ficamos tristes e amargurados. Pode notar, se um irmão nosso não tá, é porque não está querendo buscar uns desafios novos, né? Então, esses desafios que tiveram na paróquia foram ótimos para um enriquecimento da minha moral, enriquecimento daquilo que eu sou, né? Porque a todo momento nós estamos se formando, né? Então, esses desafios, como por exemplo, né, da minha paróquia até Cuiabá são 300 quilômetros. Lá tem os mercados dentro da cidade. A cidade, Planalto da Serra, são de 3.200 e poucos. Todo o município, quer dizer, não é só a cidade, é um município. 3.200 e poucos quilômetros. Tem mercados. Só que sai mais em conta eu encher a caminhonete de diesel, que eu não vai de cavalo, diesel. não, pai? Não, de cavalo não. Carroça? Não passei esse tempo, né? Apesar que eu já fiz uma cavalgada por lá, né? E aí eu pego a caminhonete, vou até, aí economizo uns R$2.000 enchendo de compras para 2 meses. Então, e as comunidades? 60 quilômetros. 60 quilômetros a gente faz uma viagem aí para a região dos lagos, alguma coisa assim, né? Quase chegando em São Paulo, não sei. Mas não? Chega não? Tá, não sei, mais de 60 quilômetros é muita coisa, não é muita coisa? Mais ou menos. Então imagine 60 quilômetros sem asfalto. Dificuldade, né? Dificuldade. Então, mas a alegria é quando chega na comunidade. Não, é uma coisa maravilhosa. Tem uma comunidade lá que é uma das minhas comunidades assim, que eu tenho muita estima, que é a comunidade dedicada a Santa Luzia, no Pacu, na região do Pacu. Eu almoço 11 horas, 11h30, aí meio-dia, não dá tempo de descansar, que eu tenho que pegar. Não tira não tira no domingo, porque a vontade é muito. Na rede, aí eu já tenho que ligar aí, que sonolento, porque 2 horas as minhas ovelhas, que são as ovelhas velhinhas, estão lá 2 horas no sol quente, a parede da capela quente, todas umas 20 e poucas pessoas com criança me esperando. Aí eu não posso me dar o luxo de tirar um cochilo, tem que... Acabou de comer e ir embora. E a devoção à Nossa Senhora Aparecida lá é muito forte, padre? Muito forte. Teve uma cavalgada lá que o senhor realizou? A primeira cavalgada de Nossa Senhora. Né? Aparecida. Como é que foi? Conta um pouco dessa experiência aí. Bom, o pessoal já tinha feito um outro tipo de cavalgada, mas sem espírito devocional. Aí eu resolvi, né, chamar as pessoas, né, conseguimos, porque para se realizar uma cavalgada tem que ter o quê? Algumas coisas como exames dos cavalos, e são exames caros, né? Exame do cavalo. Aí nós conseguimos, conversando com algumas pessoas para poder tirar o sangue, fazer os exames para poder conseguir a documentação, porque o IDEA tá lá, né? Tem que ter um ou 2 profissional veterinário, né, para poder assinar a papelada todo dia e sair com esses cavalos, né. Aí mandei fazer também um banner grandão, né, um estandarte, né, até fora, e esse povo muito corajoso, marca da fé, fizeram andar não sei quantos quilômetros. Eu fiquei com medo de subir no cavalo, porque eu uso batina lá e os bichos, né, tem essa... da pessoa cair. Todo mundo ia rir, né? Mas a minha preocupação não era rir, era
fraturar alguma espinha, né? Então, mas aí eu fui lá, né? Dei a benção. E bonito foi a noite, né? Que na porta da igreja veio um cavalo com uma pessoa, com um montador, né? Segurando a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, desceu do cavalo, foi entrando aí o pátio lotado daqueles que eram cavaleiros, uma coisa bem bonita. Espero fazer novamente. Uma assim, devoção realmente assim, muito Nossa Senhora viva, Aparecida. né? As pessoas, O povo de Mato Grosso. as pessoas doam mesmo para a festa de Nossa Senhora. E como é que como é que o senhor tem trabalhado na paróquia, os jovens, as famílias, vocações? O senhor tem algum projeto assim pastoral que o senhor gostaria de destacar aqui na sua paróquia, até mesmo ali naquela região? Tem algum trabalho? Então, lá tem uns acampamentos jovens, em toda, que é muito disputados. Nós conseguimos só mandar 6 ou 7 no máximo. Aí esses acampamentos jovens, tem um acampamento mirim, adolescente, são várias idades. Eu fiz até esse acampamento, fiz o sênior, as pessoas um pouco mais com idade, né? Então tem acampamento de casais. Então esse grupo, eles trabalham bem, né? Tem um pessoal da renovação carismática que também cuida. Então, por ser pequeno, né, a cidade e bem distante dos outros municípios que acontecem as coisas, as formações, nós temos dificuldade de conseguir ônibus, de mandar pessoas para poder fazer formação. Uma das coisas que assim, um peno lá é isso, é as distâncias. Tem formação no lugar tal, a gente fica sem mandar ninguém, porque ninguém quer ir. Ah, não, eu boto gasolina. Não, padre. Aí, porque tem que ter toda uma logística de dormir na casa de alguém, ou então dormir na igreja. Tem as equipes que organizam isso, mas é muito difícil porque esse município é pequeno e ele não só tem a igreja católica, tem a igreja evangélica de vários segmentos e também tem um pessoal de espírita que arrebanha também, né? Então fica poucos. Tem jovens hoje vocacionados? Hoje em dia estão vocacionados na diocese, sim. Na sua paróquia? Na minha paróquia ainda não. Não, né? Não. E nos dias de hoje nós sabemos que tantos desafios, né? Como o senhor acredita que a igreja pode continuar sendo um sinal de esperança nas comunidades? Bom, o sinal de esperança na comunidade é o padre. O padre tem que estar presente, né? Gostei. A presença do padre é o sinal da igreja. É a presença do padre. Porque é ele que celebra a missa. É ele que vai dar os conselhos. É ele que vai puxar a orelha. É ele que vai escutar. É ele que também muitas vezes vai ser puxado a orelha. Então, quando o padre é ausente, né, ele não escuta nem o outro para te padre, tu está errado nisso. Você anda como achando que está tudo certo. Então, a ausência do padre é a ausência da igreja. O padre é o representante legal dentro do município, da igreja. Entende? Então, se acontece um BO com o padre, é a igreja que sofre. O padre sofre, as sanções, tudo. Mas a igreja sofre mais. Quem fica mais martirizada no mundo, nas mídias, é a igreja. Né, Padre Brito? Por isso a grande responsabilidade. E por isso é a responsabilidade do padre. Nosso ministério, né? Isso, nosso ministério. A gente está sempre vigiando, né? Perfeitamente. O Padre Nilton, o senhor escolheu Maria, o nome sacerdotal. Né? É muito bom. O que representa essa consagração mariana em sua vida e ministério? Bom, Padre Brito, e a todos vocês que me escutam, né? Abaixo de Jesus, o outro nome santo que nós devemos inclinar nossa cabeça e amá-lo é o nome de Nossa Senhora. Entendeu? Então e desde quando eu estava no seminário, eu tinha isso comigo, né? Que nós temos que ter um amor singular por Nossa Senhora. Aí eu resolvi acrescentar no meu nome Maria, Nilton Maria, para sempre me lembrar de quem eu sou.
sou de Jesus. A pertença, sou de Nossa Senhora, né? Uma pela consagração que eu fiz, mas outra pela estima, porque nós devemos amar incondicionalmente a mãe de Jesus. Eu costumo dizer, né? Se nós nos aborrecemos e queremos até tirar satisfação com aquele que vai desmerecer, menosprezar a nossa mãe biológica, no meu caso, a dona Laura, porque eu deixo falar mal, vilipendiar a Nossa Senhora. Nossa Senhora não é um boneco, não é um fantoche que Deus fez, utilizou e não. Tem toda. Ela foi escolhida, não foi como. Dentre todas as mulheres, ela foi a escolhida. Bendito é o fruto. É isso aí. É. 100% DNA de Jesus. 100% DNA de Jesus. Está lá o DNA de Nossa Senhora. Por isso que os artistas sagrados, notem bem, vocês que têm um quadro do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, aqueles quadros antigos, se tem um do lado, notem as semelhanças de Jesus para com Nossa Senhora. O artista sagrado sabe, puxou a mãe, é 100%, não tem como ter puxado José, não tem como ter puxado qualquer um outro, puxou a mãe. Né? Então, e a intimidade que Nossa Senhora tem, né, com seu filho, que nós, acho que nós não vamos ter nunca. Então esse amor mariano nos ajuda também a compreender o nosso amor a Cristo. Que nós somos filhos prediletos. Né? É predileto. Não podemos dizer que amamos Jesus, mas menosprezamos a mãe. Não podemos. O senhor tem aí um padre, né, que o senhor segue bastante sobre Nossa Senhora, né? Padre Júlio Maria Lombardi. Foi uma inspiração? Olha, foi uma... Como é que começou essa vocação mais forte à Nossa Senhora? Você tinha uma devoção, né? Mas depois se tornou não só uma devoção, uma vocação mesmo, né? Bom, toda vez que eu me lembro, assim, eu rezo uma Ave Maria para o seu Walter, né? Em Santa Teresa, eu estava trabalhando com o Padre Brito em Santa Teresa, e nós, muitas vezes, nós seminaristas, achamos que já conhecemos tudo, porque estamos no seminário. E aí, assim, após o Crisma, eu estava dando a catequese do Crisma para os adolescentes, e tinha um senhor, o seu Valdir, que sempre conversava com a gente. Aí ele se reuniu assim, do lado de fora da igreja de Santa Teresa, e eu comecei a falar, e o seu Valdir se meteu na conversa assim, de uma maneira que eu fiquei de boca aberta, né? Porque ele explicando as coisas, eu falei, seu Valdir, acho que já foi seminarista. Porque o modo que ele explicou essas coisas é um cara que teve um fundamento muito bom. E aí eu perguntei, seu Valdir, onde o senhor conseguiu esses conhecimentos? Onde o padre Júlio Maria de Lombardi. Falei, sei que lá, Nosso Santo, sei que lá, eu comprava os livrinhos dele. Aí eu fui procurar na internet onde estavam os livros, baixei alguns, ganhei uns outros da esposa dele, quando ele faleceu. E aí eu criei esse amor imenso, né? Imenso, aumentou, quer dizer, o amor imenso a Nossa Senhora por conta da devoção do padre Júlio Maria Lombardi, né? Que é o fundador da Ordem dos Sacramentinos, da adoração, da comunhão perpétua, que fica em Maiumirim, em Minas Gerais. E hoje o senhor está na igreja de Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Eu estou notando assim que todas as igrejas que eu passei, parece que me foram marianas. Como seminarista, o senhor esteve em Nossa Senhora das Graças comigo, né? Isso. E outras, lembra? A lembrar agora, né? Óbvio, fica difícil mesmo. Mas Sagrada Família, da onde eu vim também, né? Nossa Senhora de Navegante, da onde eu vim, tem Nossa Senhora também. Acho que a única, acho que Santa Teresa. Nossa Senhora da Paz, lá no Campinho, na Estrada do Campinho. Né? Santa Teresa, Nossa Senhora do Carmo, com o Padre Alessandro Manuel. Estrada do Campinho, Nossa Senhora da Paz com o Padre Alessandro Manuel. Depois, Nossa Senhora da Paz, depois lá na Nossa Senhora do Carmo com ele. E aqui agora o senhor está passando um tempo.
Isso, eu vim para o Rio de Janeiro para resolver algumas coisas, mas ainda para fazer a exumação do corpo da minha mãe, que faz uns 3 anos, né? 3 anos, aí tem que fazer a exumação e levar os ossos para a cripta da catedral. E aí o senhor já resolveu? Como é que está? Vai ser dia 26, no Caju. Agora, né? Já fez visita a algumas paróquias que o senhor passou? Eu visitei a sua paróquia. Foi agora, isso. Né? Isso, bom. Então está voltando aí. Isso. E pretende voltar para o Rio? É como eu falei, né? Eu pretendo fazer aquilo que decidirem da minha vida, né? Obediência, né? Acho que tá lá, vou fazer 6 anos lá. São 2 contratos, né? Sim, de 3 anos, depois mais 3 anos. Sim. Se eu for voltar, vai terminar agora dia fevereiro de 2026, creio. Por fim, que mensagem o senhor deixaria para os ouvintes da Rádio Catedral e também para aqueles que o acompanham pelo YouTube, especialmente os que estão discernindo a própria vocação? A mensagem. Nossa, eu nunca pensei que eu ia estar aqui. Eu sempre escutava os outros mandando mensagem para mim, né? Você que quer ser pai. Nunca pensei, mas olha só como Deus é maravilhoso, né? Mas a mensagem, né? Sejam fiéis, né? Aqueles que têm a vocação. Procure primeiramente um bom diretor espiritual, né? Quer ser padre, quer ser freira, procure um sacerdote, né? Que contemple Deus, mas contemple a realidade em que nós vivemos, né? Uma pessoa que viva de oração, uma pessoa que dá os aconselhamentos bons e uma pessoa que você possa notar quando ele está afagando o seu ego e está puxando a sua orelha. Porque a afagação de ego, você não vai ter um bom discernimento. Valorize aqueles que vão puxar a sua orelha para fazer com que você volte ao caminho. Ao caminho, né? Fui puxado muito a orelha, graças a Deus. Eu não me arrependo. Então, eu vou alimentar a vocação, né? Porque quando eu saí do meu emprego, que eu trabalhava no restaurante Mários, eu decidi, vou sair do restaurante, vou ficar 1 ano, não quero trabalho, vou viver das minhas economias. Eu vivi o meu seminário todinho das minhas economias. Então, vou viver 1 ano ir na missa local aonde eu estou, para poder ir perguntando ao Santíssimo: Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? É isso mesmo? Não é isso? Bota uma maluca na minha vida, eu vou casar, vou ter filhos, eu vou voltar para o emprego, eu vou, vou ganhar dinheiro, vou me profissionalizar mais ainda. Mas se for isso também, só me capacite. E Deus capacita. Seja honesto. Acabou. Muito bem, padre. Padre Nilton Maria, muito obrigado por sua presença, o seu testemunho, a sua disponibilidade em partilhar conosco a beleza de sua vocação, da sua vida, em sua paróquia, essa alma sacerdotal aqui presente. Quem quiser conhecer mais os trabalhos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde o Padre Nilton é pároco, é só seguir o Instagram da paróquia dele, paróquia.nsaparecida.pls. E você, ouvinte, muito obrigado pela companhia. Nos encontraremos no próximo domingo, às 15h30, aqui na Rádio Catedral FM 106,7, a sintonia da felicidade. E você, se você quiser reservar, ou melhor, reservar não, desculpe, quiser rever essa entrevista ou compartilhar com alguém, acesse nosso canal no YouTube, Rádio Catedral FM. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por todos nós. Até a próxima edição do Encontro com as Paróquias.